Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, preview da semana 5 da NFL. Tá passando rápido a temporada, aproveite cada jogo, cada minuto, escute cada podcast Cara dos Esportes, porque a melhor forma de você acompanhar a NFL é estar bem informado sobre ela. Então escute os programas aqui ao longo da semana. Hoje aqui comigo de volta ao podcast da prévia, Caio Miari, editor do The Score. E aí, Caio, como é que você tá? Fala, Gabriel, tudo certo? Obrigado pelo convite mais uma vez. E que temporada boa, né? A gente tá tendo muito jogo equilibrado. Nessa semana 4 agora, os jogos de domingo, a média foram decididos por só 6 pontos. Tô gostando. A temporada passada foi espetacular, então é difícil que parar do ano passado, mas tá sendo uma temporada muito interessante pra mim. Tô achando pouco ponto. Quero ver mais ponto. Esse negócio de defesa. Não, porque tem que apreciar a batalha defensiva, não sei o que. Não. Quero ver touchdown, quero ver bola na rede. É engraçado, porque tem muito quarterback muito bom. Por exemplo, o Tom Brady e o próprio Aaron Rodgers. Eles estão começando um pouquinho meio devagar. E a gente tem uns quarterbacks que a gente não esperava tanto, que estão voando. Por exemplo, o Geno Smith, ninguém esperava que eles fossem fazer o que eles fez contra o Jared Goff agora. Mas eu acho que daqui a pouquinho, quando todos os bons estiverem de volta à forma que a gente está acostumado a ver eles, aí vai ficar melhor ainda. As coisas voltam à média, né? A gente vai passar por todos os jogos aqui da rodada, né? Como de costume. Lembrando que eu vou citar aqui várias vezes as odds de apostas, né? E todas as odds desse podcast você encontra lá no Bodog. É claro que pode ter uma variaçãozinha, né? Entre o momento que a gente tá gravando aqui e a hora de você ir lá. Mas Bodog é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Não deixe de criar sua conta utilizando o meu link que tá na descrição. E tá rolando uma promoção para novos usuários, pessoas que criem contas novas no Bodog. É uma promoção que começou na live, mas a gente não bateu a meta. A gente precisava de 10 contas novas no Bodog para bater a meta. A gente não bateu durante a live, então tô esticando para esse podcast e a live de quinta-feira no Thursday Night Football. Chegando a 10 contas novas, eu vou sortear um Pix de R$100 entre as pessoas que criarem contas no Bodog. Então, crie sua conta, você vai precisar tirar o print do e-mail de boas-vindas e incluir no formulário que tem na descrição o link, um formulário Google, né? Google Form. Você preenche lá com seu nome, seu contato e bota o print lá, que aí você vai estar concorrendo a um Pix de R$100, Pix para sua conta normal, né? Não é no Bodog. Então, se tá faltando incentivo, baita incentivo para você começar a apostar lá no Bodog, ou crie sua conta, né? Você, para criar sua conta, não precisa fazer depósito mínimo nem nada. Você cria lá sua conta. Se um dia você quiser apostar, você vai lá, faz um depósito e aposta com responsabilidade, mas para criar conta não precisa. A gente vai começar falando do Thursday Night Football, e se você estiver escutando na sexta-feira, no sábado ou no domingo, tem o timecode de todos os jogos na descrição do podcast. Então, se você quiser escutar a gente falar desse jogo, ótimo. Se não quiser, pula pro próximo jogo, que será o Bengals e Ravens do Sunday Night Football. Então não deixe de escutar o podcast. Tem lá o timecodezinho. É só clicar lá que vai te avançar direto pro ponto certo. Mas, Caio, Indianapolis Colts contra Denver Broncos, o jogo em Denver. Lembrando que vai ter live na Twitch. Busca lá Cara dos Esportes na Twitch. Eu vou assistir o jogo com vocês, vamos conversar. E se a gente bater a meta, vai rolar o sorteio lá na live também. Então não deixe de participar. Busca lá Cara dos Esportes, segue lá. Vitória dos Colts tá pagando 2,55 lá no Bodog. Vitória dos Broncos 1,55, o jogo é em Denver. Total 42,5. O handicap é Broncos menos 3,5. A gente, uma meia hora atrás, antes da gente começar a gravar, saiu a notícia de que o Jonathan Taylor não joga, ele que sofreu uma torção no tornozelo. O Darius Leonard, que tinha voltado na semana passada e sofreu uma concussão e quebrou o nariz aparentemente, né? Não sei se quebrou de fato, mas tava sangrando pra caramba. Ele também não joga, então 2 dos melhores jogadores dos Colts de fora. E começando falando sobre eles, né, que são os visitantes, é uma coisa que eu falei no último podcast, Caio, que muito fã, assim, de NFL que não é torcedor dos Colts, a maioria não viu os Colts jogar ainda, né? Porque você vê os jogos ali do prime time, vê um outro jogo de tarde e tal. Então os Colts estão meio que escondidos. Se os Colts
continuarem jogando no nível que eles vêm jogando na temporada até agora, vai ter muita gente chocada, porque é um dos piores níveis de futebol americano entre todas as equipes até agora, em 2022. Os Colts, eles estão, assim, um touchdown para o Indianapolis Colts. Eles fazem um touchdown parecer a coisa mais difícil do futebol americano. O Indianapolis Colts hoje tem o pior ataque da NFL. O ataque menos eficiente da NFL é desse do Indianapolis Colts. E a NFL, sem dúvida, quando planejou esse Thursday Night Football, não imaginava que os dois times estariam tão assim, principalmente os Colts. E é engraçado porque esses Colts, claro que tem as lesões. Você falou aí o Shaquille Leonard, ele teve aquela lesão nas costas no começo do ano. Agora eu ainda falo Darius Leonard, eu não me acostumei ainda no antigo. Aí ele quebrou o nariz, sim. Foi confirmado que ele também quebrou o nariz naquele mesmo lance que ele sofreu a concussão, então ele não joga. O Jonathan Taylor não joga. Mas assim, o problema dos Colts é engraçado porque é um time que só não deu liga. Assistindo os jogos dos Colts esse ano, né, Gabriel? Não deu liga. Eu não acho que nem, por exemplo, assim, eu ainda acredito no Matt Ryan. Eu ainda acho que o Matt Ryan ele não chegou naquele nível do Peyton Manning de 2015 que ele pensava e ele só não conseguia fazer porque ele estava limitado fisicamente. Você vê o Matt Ryan jogando, ele está tentando, ele consegue, fisicamente ele ainda está bem. O problema é só que não deu liga. A linha ofensiva dos Colts, que sempre foi uma das melhores da NFL, a base continuou lá, mas principalmente no lado do left tackle, não conseguiram pegar o Pryor, que veio dos Eagles, não encaixou tão bem. Aí o Matt Ryan não conseguiu encaixar ainda no ataque que a gente conseguia imaginar com o Frank Wright. O próprio Jonathan Taylor, que na temporada passada foi de longe o melhor running back da NFL, com essa linha ofensiva não está conseguindo fazer nada e não joga nessa partida. Enfim, a defesa dos Colts tem até salvado o time, mas é isso, os Colts não deram liga. Eu não acho. Às vezes na NFL isso acontece. A gente lembrar, por exemplo, aquele Philadelphia Eagles lá de 2010, claro que motivos bem diferentes, times também diferentes, mas tem vezes que o time não dá liga. Isso é comum nos esportes. E esse time dos Colts, aparentemente, é um time que não dá tão liga. Os Colts têm 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate, mas o futebol americano apresentado do time até agora, né, Gabriel, é de 0-4. Aquele empate com os Texans foi de 1 derrota, e a própria vitória dos Colts, que assustadoramente foi contra os Chiefs, não é que os Colts jogaram bem o jogo e surpreenderam os Chiefs. Os Chiefs tiveram um dos piores jogos que eles já fizeram na era Patrick Mahomes e Andrew Reid, e a vitória caiu no colo dos Colts, teve uma boa campanha, acabou sendo a campanha decisiva. Mas quem acompanha o futebol americano dos Colts é de um time que até então não conseguiu, por mérito somente dele, fazer nenhuma vitória esse ano. Aquele... Foi muita coisa que precisou dar errada pro Kansas City Chiefs pra eles perderem aquele jogo, né? E um dado teve aquele... Só desculpa interromper, mas teve aquele fumble... a falta do Chris Jones. A falta do Chris Jones. O Travis Kelce teve um drop que a gente nunca vê ele tendo dentro da red zone, da end zone. E teve o próprio o Bieniemy, por algum motivo ele não foi agressivo naquele final do último quarto, que o Patrick Mahomes queria ir para conseguir os 3 pontos do gol. Então foi um jogo totalmente assim, atípico do Kansas City Chiefs, e os Colts nem jogaram tão bem, mas acabou que conseguiu aquela campanha final e ganhou. Verdade. E os Colts eu separei aqui nas anotações, né? 31º em EPA por jogada, né? EPA, para quem não sabe, é uma estimativa de pontos adicionada, né? Uma estatística avançada muito boa. 15º na defesa, é uma defesa mediana. Eles não conseguem pressionar o quarterback, né? Mas eles defendem bem o jogo terrestre e o ataque inexistente, né? Do outro lado, um time que não tá tão longe assim, né? O Denver Broncos faz um começo de temporada muito ruim, jogou mal novamente contra o Las Vegas Raiders, principalmente o segundo tempo, né? Que foi bem inoperante. Eu tenho uns dados aqui pra você, Caio, sobre o Russell Wilson. O Russell Wilson, esse ano, é o 17º quarterback em EPA por jogada. O Geno Smith, no ex-time dele, é o 5º. Então, o Geno Smith fazendo um ótimo ano, a gente falou no começo e tal. O Teddy Bridgewater, como titular do Denver Broncos na temporada passada, com basicamente o mesmo time, foi o 9º colocado em EPA por jogada. Então, o quarterback que substituiu o Russell Wilson em Seattle, basicamente pegando o mesmo time, tá jogando melhor. E o quarterback a quem o Russell Wilson substituiu em Denver estava jogando melhor que o Russell Wilson. Discorra sobre esses números. Falando em não da liga, né, tal, e o ataque do Denver Broncos. A questão para os Broncos é que, pelo menos, a defesa já teve bons jogos esse ano, como era de se esperar. Até contra os Raiders teve mais dificuldade que o normal. E a única notícia boa do jogo contra os Raiders, que
Broncos acabaram perdendo, é que o Russell Wilson fez mais daquelas grandes jogadas, aqueles passes que a gente acostumou a ver dele, do que ele tinha feito nas primeiras semanas, porque, por exemplo, a gente pega aquele jogo Broncos e Texans, foi triste, o próprio jogo contra os 49ers também, contra os Raiders, o motivo dos Broncos terem perdido, claro, não é o time que a gente esperava lá na off-season, mas não foi necessariamente uma atuação diferente. Então, eu acho que isso pode dar uma animada para o torcedor dos Broncos. E como eu falei, é um daqueles casos, eu acho que os Broncos ainda é a questão da adaptação, porque a gente está falando de uma comissão técnica completamente nova, o Russell Wilson num sistema com tudo diferente, ele ficou 10 anos, obviamente, em um time, agora muda para outro, enfim, ele perde o Tim Patrick no meio, aí o Jerry Jeudy também batalha com algumas lesões, enfim, eu ainda acredito que nesse time dos Broncos, eles já me mostraram muito mais que eles podem acabar se ajustando do que esse time dos Colts. Eu ainda acredito que esse time dos Broncos, a longo prazo, é um time que vai conseguir ser competitivo, muito porque a defesa tem muito jogador que pode decidir também, mas vale falar, né, que os Broncos não vão ter o Javonte Williams pro resto da temporada, né, rompeu o ligamento do joelho, e o Andy Gregory tá fora por pelo menos um mês, teve uma lesão no joelho, não rompeu os ligamentos, mas é no mínimo um mês parado, então num jogo, além de ter perdido pros Raiders, os Broncos perdem o melhor running back do time e perdem um dos principais edge rushers que o time também contratou. O meu palpite aqui é Denver Broncos, né? Assim, é um time que decepciona, é um time que tá jogando muito mal, mas o Colts é outro patamar de ruindade nesse início de temporada. Mas sobre o Russell Wilson, é muito preocupante a forma como ele vem jogando, porque ele já veio de um ano que quando ele esteve saudável ele não jogou bem, e aí o cara que entra no lugar dele, no mesmo time, tá tendo esse ano fantástico, que é o Dino Smith. O Russell Wilson, ele não parece mais o mesmo atleta, e era uma parte muito grande do jogo dele, a capacidade dele de esticar jogadas e tal. Hoje em dia, ele até teve um touchdown correndo com a bola, né, no domingo, mas você não precisa mais montar sua defesa toda ali respeitando as pernas do Russell Wilson como era no passado, né? E ele é um quarterback que tá em declínio. Eu ainda acho que Pode falar. Não, pode falar. Não, por favor. O que eu ia falar é que tem 2 anos que a gente não vê aquele Russell Wilson. Se a gente voltar, a primeira metade de 2020 ele jogou muito bem. A segunda metade de 2020 ele já cai muito. Sim. E até muita gente já falado, o DK Metcalf até falou que parecia que os adversários estavam conseguindo descrever e antecipar as jogadas dos Seahawks. Aí no ano passado não foi uma temporada boa, ele acabou perdendo os jogos naquela lesão que ele teve na mão. Então a verdade já tem 2 anos que a gente não vê o melhor Russell Wilson. Esse começo de temporada claramente não é o melhor dele. E como você falou antigamente, o Russell Wilson é um dos melhores passadores, né, à distância, o passe longo dele é um dos melhores da história da NFL. Ele não tem tido esse sucesso. E aí quando você pegava o Russell Wilson no auge, a defesa tinha que chegar um pouquinho lá para trás, né? Os linebackers ficavam mais para trás, o safety lá atrás, e aí a parte da frente, né? O front seven adversário, o front four adversário não conseguia ter tanta gente, então é isso que você falou, o Russell Wilson conseguia correr muito mais porque ele tinha muito mais espaço. E aí, como você falou muito bem, hoje as defesas adversárias não tem mais que tanto se preocupar com o Russell Wilson lá atrás, ele pode colocar a gente mais perto, e aí fica fácil de conter ele. Eu não acho, eu acho que como passador ele ainda é tão bom quanto ele sempre foi. Aí nesse ponto eu discordo, mas ele como atleta, a mobilidade dele não é a mesma, e aí tem toda a questão da falta de entrosamento, né, que ele tinha com o DK Metcalf, com o Tyler Lockett. Mas você vai de Denver Broncos também aqui? Eu vou de Broncos. Todo jogo de terça, de quinta-feira à noite, é muito difícil fazer alguns ajustes. Normalmente os times que estão um pouquinho mais preparados têm certa vantagem, e mesmo não sendo muito, a gente já viu um pouquinho mais de coisa boa dos Broncos do que dos Colts nesse ano. Vamos passar para o Sunday Night Football agora. Cincinnati Bengals contra Baltimore Ravens. O jogo é em Baltimore. Lá no Bodog, a vitória dos Bengals está pagando 2,45, dos Ravens 1,58, total 48,5. O handicap Ravens -3. É um jogo muito importante pela divisão, dos times que estão brigando pela AFC Norte, e um jogo que ganha um pouco de cara de vida ou morte para os Ravens. Sei que matematicamente não será, mas eles vêm de 2 derrotas muito dolorosas, né, pela forma como foram, né, a virada que eles sofreram nas mãos do Miami Dolphins, a virada que eles sofreram contra o Buffalo Bills, então eles não podem perder esse jogo. Acho que é um jogo muito maior para eles do que para o Cincinnati Bengals. E uma coisa que eu costumo dizer, você não tem como fingir desespero na NFL, né? Quando o time tá com as costas na parede, não tem como você simular isso, né? Então, eu acho que os Bengals,
entram, assim, é um jogo fora de casa e tal, eles vêm de 2 vitórias, então eles entram um pouco mais tranquilos do que o Baltimore Ravens. Mas o quanto que essa ascensão recente dos Bengals tem a ver com os oponentes, Caio? Porque você olha a lista de quarterbacks que eles enfrentaram Mitch Trubisky, Cooper Rush, Joe Flacco e por 2 quartos e meio Teddy Bridgewater, né, contra o Miami Dolphins. E eu não tô pronto ainda pra dizer que os Bengals voltaram, porque eles passaram pela, assim, tendo em vista os quarterbacks que eles enfrentaram, eles passaram pelo que deveria ser uma fase tranquila do calendário deles. E aí eles saem com 2 vitórias e 2 derrotas. Eu não compro ainda que os Bengals voltaram totalmente. Não, eu tô com você nessa. Eu acho que o Cincinnati Bengals claramente venceu os 2 últimos jogos, mas não convenceu, né? Porque ganhar dos Jets era meio que a obrigação deles, ainda mais tendo perdido os 2 primeiros jogos do ano. E na quinta-feira à noite contra os Dolphins aconteceu a situação do Tua, então foi um jogo que até mesmo depois que o Tua sai do jogo, foi um jogo feio dos Bengals, não foi aquele Cincinnati Bengals com tantas big plays que a gente está acostumado. Mas pelo menos nesses 2 últimos jogos a gente viu algumas big plays, coisa que a gente não viu nas 2 primeiras semanas. E essas big plays dos Bengals estão ajudando muito, por exemplo, o jogo corrido dos Bengals, que hoje está entre os piores da NFL. Isso tem sido até um dos motivos que esse time tem tido tantos problemas nessa temporada, é que a expectativa era que o Joe Mixon fosse conseguir fazer muito mais do que ele vem fazendo. Mas assim, eu acho que aos poucos, como você falou, agora tá na hora dos Bengals começar a crescer, porque o calendário fica mais difícil agora, o time já perdeu 2 partidas. Eu acho que assim, o começo dos Bengals, se a gente falasse antes da temporada, os Bengals vão começar 2-2, eu acho que tá justo. Eu acho que a gente poderia ser algo esperado. Claro que o jeito que o time tá jogando, talvez não. Então eu tô com você. Não, esse time não me convence ainda, mas é um time que o fato de ter ganhado esses 2 jogos, mesmo tendo sido uma atuação feia, fica mais solto. A gente vê o Joe Burrow muito mais confortável em campo do que ele estava, por exemplo, naquele jogo contra os Steelers na semana 1. Eu acho que o Joe Burrow demorou um pouquinho para entender como que seria esse próprio time dos Bengals. Eu ainda não gosto do Zach Taylor como chamando jogadas. A linha ofensiva aos poucos vai melhorando. O Joe Burrow até soltou a bola muito mais rápido, por exemplo, contra os Bengals, porque ele é um cara que gosta de segurar muito a bola. Enfim, eu acho que aos poucos esse time dos Bengals vai parecendo cada vez mais com aquele time que a gente viu no ano passado. Certamente eles andaram na direção certa, né? O problema é que eles ainda têm um caminho longo pela frente, né? Sobre o Baltimore Ravens, 2 vitórias que foi um baita azar, né? Você levou literalmente uma das maiores viradas aí da história recente da NFL contra os Dolphins, contra os Bills, teve a polêmica decisão da 4ª descida, que eu apoio completamente o John Harbaugh, né? O que a interceptação realmente ferrou tudo, né? Porque se é passe incompleto, os Bills começam da linha de 1 jarda. E, enfim, a linha ofensiva dos Ravens não tem jogado tão bem. E o Lamar Jackson é um quarterback que segura muita bola, então nunca é uma boa combinação. O Lamar, ele tá com um dos maiores índices na NFL de pressões e sacks causados por ele mesmo. E vai ter pela frente um pass rush dos Bengals muito bom, né? O DJ Reader fazendo uma temporada muito boa, o Trey Hendrickson também, que é um excelente edge rusher, né? Então eles têm condições de pressionar o Lamar, né? A questão é que você tem que sempre fazer com aquela disciplina, né? Pra não perder o Lamar, não deixar ele sair do pocket. Eu acredito aqui que o Baltimore Ravens vence esse jogo, né? O jogo é em Baltimore, é um jogo que a equipe precisa muito, e os Bengals, a gente concordou aqui, né? Não é um time que 2 vitórias voltou a ser o time do Super Bowl. Não, é um time que ainda tem muitos problemas. Por isso que eu vou de Baltimore aqui. Eu também vou de Baltimore, Gabriel. Acho que espero os 2 ataques funcionando muito nesse jogo. Vale lembrar que na temporada passada, os 2 melhores jogos dos Bengals no ano, talvez os 2 melhores também do Ja'Marr Chase, foi contra a Baltimore. A defesa de Baltimore, que no ano passado estava muito machucada, em 2 jogos cedeu 1.095 jardas para os Cincinnati Bengals. O Cincinnati Bengals passou por cima dos Ravens na temporada passada. Então eu estou curioso para ver como é que vai ser esse ataque contra essa defesa, que não é uma defesa dominante, igual aquela que a gente acostumou em Baltimore, mas a secundária do Denver é tão forte, mas tão forte que eu acho que pode ser uma história diferente do que a gente viu em 2021. Você falou das derrotas dos Ravens, né? Gabriel, os Ravens nesse ano, eles estiveram atrás no placar 14 segundos. Eu vi essa estatística. É uma coisa impressionante. Como você falou, 2 derrotas muito sofridas, perdendo por 17 pontos, ganhando
tinha uma vantagem de no mínimo 17 pontos nos 2 jogos e acabou perdendo. Enfim, eu não estou preocupado com esse time de Baltimore ainda. Eu acho que as questões do time ainda continuam as mesmas. É o time que consegue pressionar pouco o adversário. Então, vamos ver se pelo menos contra essa linha ofensiva dos Bengals, que não é forte, o pass rush de Baltimore consegue fazer alguma coisa. Expectativa de um grande jogo com muitos pontos. Verdade. Pra ser sincero, eu nunca levo muito em consideração esse retrospecto sim, contra determinados times. Eu tenho a tendência a achar que cada temporada é a sua própria, seu próprio universo. Eu concordo, mas nesse caso são 2 times que mudaram um pouco, né? São e da mesma divisão, né? Exato. Tem confrontos que acaba o plano de jogo. Por exemplo, tem técnico que consegue fazer tal plano de jogo bater o seu certo para enfrentar aquele técnico em específico. Isso acaba acontecendo, não em todos os esportes acaba acontecendo. Por isso, por exemplo, não é à toa que todos os jogos de Steelers e Ravens é sempre equilibrado. Uhum. Isso eu acho que faz parte. Então, eu acho os Ravens mais tímidos do que os Bengals, mas o jeito que os Bengals passaram por cima dos Ravens na temporada passada, pelo menos abre o olho pra gente ver se vai ter o mesmo domínio esse ano. Vamos passar agora pro Monday Night Football, o jogo entre Las Vegas Raiders e Kansas City Chiefs. O jogo é em Kansas City. Vitória dos Raiders no Bodog tá pagando 3,70, 1,29 é dos Chiefs, total 51 pontos. Chiefs são favoritos por menos 7,5 pontos. Começando pelo Kansas City Chiefs, a impressão que eu tenho é que esse ataque tá clicando até um pouco mais rápido do que eu esperava, né? E tem alguns fatores. Acho que o Andy Reid, tirando o jogo contra os Colts, e alguns momentos do jogo contra os Chargers, achei que contra os Cardinals e contra os Bucks, ele chamou 2 jogos perfeitos. E mostra porque que ele é, há, sei lá, 15 anos, uma das melhores mentes ofensivas da NFL. Mais do que isso, né? Os 18 anos. O Super Bowl dos Eagles foi em 2004, se não me engano. A linha ofensiva dos Chiefs está jogando muito bem. Até na seleção de setembro que eu fiz para os apoiadores lá na newsletter, eu coloquei dois titulares da linha ofensiva dos Chiefs, né? O Joe Thuney e o Creed Humphrey. É uma linha ofensiva que está jogando muito bem. E o Travis Kelce está sendo o Travis Kelce, né? O Travis Kelce, que ele chegou a dar alguns sinais ali no ano passado. Será que o tempo tá chegando pra ele e tal? Mas ele tem sido pra mim ápice Travis Kelce, como sempre. Tanto que o Juju Smith-Schuster aparece de vez em quando, o Sky Moore, e a gente tem visto muito pouco do Marquez Valdes-Scantling. Então a tendência é esse time melhorar ainda mais conforme o Mahomes vai gerando um entrosamento com esses caras. Mas eu esperava que ia ser um começo mais devagar dos Chiefs no ataque do que tá acontecendo. Eu concordo. Ano passado foi assim, né? Ano passado o Kansas City Chiefs, tanto no ataque quanto na defesa, a gente via que as grandes jogadas aconteciam, mas foi um começo bem, assim, altos e baixos. A gente lembra daquele jogo contra os Browns, teve aquele jogo contra o Buffalo Bills, que o Pat Mahomes até lança uma pick six, coisa que a gente não tá acostumado a ver. Mas é isso que você falou. Concordo 100% com tudo que você disse, Gabriel. Os Chiefs voltaram a ser aquele time que você quer assistir. É um time que ver o jogo do Kansas City Chiefs hoje, mesmo que você seja rival, não tem como. É algo espetacular. Na NFL, se você consegue ter um ataque eficiente e fazer a sua parte, é meio caminho andado. E esse time do Kansas City Chiefs, ele consegue criar grandes jogadas muito fácil. E uma vez que eles chegam dentro da endzone, e da red zone também, o Andy Reid chama jogadas, assim, é o melhor da NFL, né? Na geração dele, pelo menos é o cara que melhor chama jogadas quando você está dentro da red zone. Kansas City Chiefs que comete muito poucos erros, principalmente no ataque. É isso que você falou. Linha ofensiva que está entre das mais subestimadas da NFL. O jogo corrido aos poucos vai ali aparecendo. E quando você tem o Patrick Mahomes, você nem precisa de muito mais. Verdade. Do lado dos Raiders, a sorte virou um pouco, né, no jogo contra o Denver Broncos. Né? Eles perderam 3 jogos ali que você simula essa temporada. Eles poderiam estar 3-1 agora. Poderiam estar 2-2. Não seria nenhum absurdo. Eles perderam jogos por muito pouco. Ainda a gente não sabe, no momento dessa gravação, né, a gente tá gravando aqui quarta-feira, se vai ter o Hunter Renfrow em campo, ele que perdeu os últimos 2 jogos por concussão, e concussão é um negócio assim que a maioria dos jogadores volta na semana seguinte, mas tem casos de cara que fica um mês e meio fora por concussão, né? Então é algo pra gente ficar de olho. Os Raiders têm jogado menos com uma cobertura só, né? Porque na era do Gus Bradley era aquela questão do cover tree o tempo todo. E contra os Chiefs, o Patrick Mahomes, ele
ele brinca contra esse tipo de defesa, né? Então a gente tem visto um time alternar um pouco mais, que ajuda, porque o nível de talento é bem pequeno nessa secundária. Ainda acredito que o Patrick Mahomes vai ter facilidade, mas não vai ser aquela coisa absurda que foi em 2021, né? Que ele atropelou nos 2 jogos do Kansas City Chiefs. Os Raiders viram o Josh Jacobs correndo melhor com a bola, né, na última rodada, né? Ele correu muito bem com a bola, apesar da linha ofensiva dos Raiders, no geral, deixar bem a desejar. Ela bloqueou bem pro jogo terrestre no jogo contra o Denver Broncos, mas eu gosto mais da linha defensiva dos Chiefs do que a linha defensiva dos Broncos. Eu acho que eles têm condição de guardar ali o Josh Jacobs e limitar ele um pouco mais, e por mais que eu consigo ver os Raiders tornando isso um jogo, pra mim o Kansas City Chiefs é melhor em tudo, basicamente, por isso que meu palpite é Kansas City. Eu vou de Kansas City também. Acho que você tocou nos pontos importantes, que os 2 jogadores mais chaves desse jogo é o Derek Carr, por motivos óbvios, né? Porque ele tá enfrentando o Patrick Mahomes, o quarterback do teu time vai ter que fazer jogada. O Derek Carr não pode terminar o jogo com menos de 200 jardas, nenhum touchdown, igual ele fez contra os Broncos. Ele vai ter que fazer mais, porque você tá pegando o Patrick Mahomes, e defensivamente tem que ser o Max Crosby. A defesa dos Raiders não é boa, tá longe disso, mas contra grandes quarterbacks, principalmente no caso do Mahomes, o único jeito de você tentar meio que dificultar para ele é pressionando. E, obviamente, o melhor cara desses Raiders para chegar no quarterback adversário é o Max Crosby. Então, para os Raiders ganharem, eles têm que fazer um jogo basicamente perfeito. E para isso, eles precisam do Crosby no melhor dia dele e do Derek Carr também. E o Crosby vem fazendo uma temporada muito boa, né? Só que a questão é que o resto do time não vem. Ele vem sendo disparado. Ele vem sendo o melhor jogador dos Raiders, né? No geral, né? Sem dúvida. Tem jogado muito. Ele tá chegando naquele nível de ser um edge rusher que é imparável. Você tem esse nível, tem cara que você consegue conter. O Max Crosby, ele literalmente tem chamado a atenção e você não consegue parar ele, não. Ele tá jogando muito. Mesmo sem o Chandler Jones estar sendo o reforço que se esperava até agora, né? Não tem se destacado tanto. E o interior de linha defensiva muito abaixo da média também. Verdade. Vamos passar para a segunda parte do programa agora, né? Naquele tradicional aqui que a gente vai se alternando para falar de todas as partidas. Antes, lembrar que o podcast Cara dos Esportes é um oferecimento do programa de apoiadores. Sem os apoiadores, o podcast já teria terminado. Se você quer ajudar o podcast a ficar no ar e ter acesso a muitos conteúdos extras, por exemplo, o podcast de terça-feira à noite, o podcast de sexta-feira de manhã, que passa pelo Thursday Night Football, há 2 newsletters por semana, que são todos os meus textos, vão para os apoiadores por e-mail. Se torne apoiador. Você pode assinar pagando por Pix, tem plano de 3 meses, 6 meses e 1 ano, e tem desconto para quem assinar o plano de 6 meses e 1 ano. O link está na descrição com todos os planos bem explicadinhos, então não deixe de se tornar apoiador, ter acesso à melhor cobertura da NFL e também ajudar o podcast a ficar no ar. Vamos passar agora para Philadelphia Eagles e Arizona Cardinals. O jogo é na casa dos Cardinals. Lá no Bulldog, a vitória dos Eagles está pagando 1,43, dos Cardinals 2,90. Total desse jogo 49 pontos. Handicap Philadelphia Eagles menos 5. O Arizona Cardinals tem alguma esperança contra esse time do Philadelphia Eagles, que tá dando cara que vai terminar 17-0. Cara, isso é exagero, né? Mas a sensação é essa, né? Tá atropelando todo mundo. Lembra que eu te falei no começo, né, Gabriel, da liga entre os Colts e os Broncos? O Philadelphia Eagles deu muita liga. É um time que encaixou muito bem, um trabalho muito bom, tanto do coordenador defensivo, coordenador ofensivo, técnico. O Nick Sirianni merece muito crédito. Seria o meu técnico do ano até agora. Enfim, tudo está funcionando para os Eagles. Secundária é no mesmo nível do front 4, do front 7 também. O jogo corrido funcionando quando precisa, o jogo aéreo também funcionando, o A.J. Brown caiu como uma luva nesse time. Enfim, o Philadelphia Eagles contra os Jaguars mostraram que eles podem ganhar de diversas maneiras. A defesa apareceu, o jogo corrido apareceu, a gente já viu o Jalen Hurts fazendo mágica. Enfim, é um time que deu muita liga e está muito encaixadinho. Eu acho que eles vão ter um pouquinho mais de dificuldade do que pode parecer, tá? Contra esse time dos Cardinals. Os Cardinals que finalmente a defesa mostrou alguma coisa contra os Panthers, né? Foi um jogo bem... Assim, os Cardinals têm que comemorar muito a vitória, mas não tem que comemorar a performance do time contra o Carolina Panthers. Defesa apareceu, o Kyler Murray, para variar o ataque, no primeiro tempo foi muito ruim, depois acordou. Enfim, se jogar desse jeito, vai tomar goleada pro Philadelphia Eagles. Mas o Kyler Murray, a gente já viu ele gostar desses jogos que ele, assim, quase que essa trocação. Se pontua, que eu vou pontuar de cá. E eu acho que pode ser um jogo quase que uma mini armadilha para os Eagles,
eu ainda acho o Eagles muito mais time, já mostrou muito mais, então meu palpite segue sendo ideal. Vamos passar agora para Dallas Cowboys contra Los Angeles Rams, o jogo das 17h25, horário de Brasília. Vitória dos Cowboys está pagando 2,80, vitória dos Rams 1,45, total 43 pontos, Rams favoritos por 4,5. No momento dessa gravação, ainda não tem definição. Meu cachorro latindo de novo, mas tudo bem. Não tem definição sobre o deck. O Luke é quase meu co-host aqui do podcast Cara dos Esportes. Ele treinou separado, né, nessa terça-feira e tal. Então, o plano é ele voltar, mas ainda não está confirmado. Do lado do Los Angeles Rams, é um time que Gabriel, tem... só dando uma informação sobre o deck, a tendência é que ele não jogue. Ah, é? A tendência é que ele não jogue. Eu tinha visto errado. A tendência é que ele não... O plano inicial era ele jogar na semana 5, né? Exato. Especificamente, o que o Dallas Cowboys esperava é que ele fosse conseguir treinar 100% essa semana já para poder jogar no domingo. Só que ele chegou no treino, ele não consegue segurar a bola do jeito que é o normal. Ele não está conseguindo fechar a mão na bola 100%. Por isso que ele está treinando separado. Então ele está um pouquinho atrás do que os Cowboys esperavam. Eu acho que juntando, claro, com a situação do Cooper Rush, a tendência é ele não jogar, mas como você falou, o plano inicial era esse. Por isso que eu convido o editor do The Score para participar aqui, né? Tem todas as notícias de última hora, mas sobre os Rams, como eu estava falando, uma equipe que tem problemas sérios na linha ofensiva, não só de falta de nível técnico, mas questões de falta de entrosamento, né? Ninguém sabe quem tem que bloquear quem. Muitos dos sacks e das pressões do Matthew Stafford foram dessa forma, né? Defensores do 49ers vindo livres ali pelo interior. E a boa notícia, entre aspas, é que depois de enfrentar o Nick Bosa, eles têm o Micah Parsons pela frente, que pode parecer maluco, mas ele provavelmente é o melhor edge rusher da NFL. Eu digo, seria o melhor edge rusher da NFL com o TJ Watt e o Myles Garrett saudáveis, né? Ele é coisa de outro mundo. Pra mim, ele é o melhor defensor da NFL, não chamado Aaron Donald nesse momento. E ele tem tudo pra causar pânico, né, no Los Angeles Rams, né, que tentaram se adaptar a essa nova realidade. É um time que tem uma distância média de alvos bem baixa, né, uma das mais baixas na NFL. O Matthew Stafford, ele tá ali entre os quarterbacks na metade de cima dos que se livram da bola mais rápido, né, 2,76 segundos. Mas nada tá funcionando. Contra um time dos Cowboys que, com o Cooper Rush, vem tendo um ataque bem eficiente, que não comete muitos erros, não tem o potencial que o deck traz, né? Mas o Kellen Moore tem maximizado o que o Cooper Rush pode fazer. Eu gosto de Cowboys aqui, mesmo sendo Cooper Rush, mesmo sendo jogo em Los Angeles, porque acho que esse time dos Rams, a linha ofensiva é aquela coisa de você jogar o playbook fora e começar do zero, começar a conversar do zero, porque nada que eles fazem tá dando certo. Caio, jogo de Londres, New York Giants contra Green Bay Packers, 10h30 aqui do horário de Brasília, jogo no estádio do Tottenham. Vitória dos Packers tá pagando 1,27 no Bodog, vitória dos Giants 3,80, total 41 pontos. Handicap Packers menos 9,5. Um jogo que os Giants devem viajar muito desfalcados, né? Muito desfalcado. A gente já sabe que o Kenny Golladay, por exemplo, não vai jogar. Mas assim, você como torcedor dos Giants sabe bem, o 3-1 tá feliz demais. Ninguém esperava que a gente fosse começar desse jeito. Mas assim, esse vai ser o primeiro teste de verdade dos Giants contra um time que, assim, que realmente passa medo. Claro que a melhor vitória dos Giants hoje foi aquela contra o Tennessee Titans lá no comecinho da temporada, mas o calendário até agora ajudou essa campanha dos Giants. Vamos ver como é que vai ser esse time para pegar esse time dos Packers, que é um time que a campanha é melhor do que a produção dentro de campo até agora de Green Bay. Green Bay ainda tem muitos altos e baixos, mas o fato desses altos e baixos ser porque ainda o ataque precisa de ajuste é uma notícia boa, porque isso é questão de tempo até o Aaron Rodgers conseguir, né, ajustar tudo. Mas vai ser um jogo, eu acho que vai ser um jogo interessante. Claro que o caminho para os Giants é colocar a bola na mão do Saquon, e ele tem sido espetacular ver o Saquon fazendo o que ele está fazendo. Um Saquon saudável e bem, ele faz bem demais para ele. E botar a bola na mão do Saquon Barkley sem intermediário, né, direto na mão. Direto. O Saquon Barkley hoje tem 570 jardas de scrimmage, já ele lidera a NFL, é absurdo. Tem que só ficar de olho na questão do quarterback dos Giants, né?
o Daniel Jones, que é day-to-day, então vamos ver se ele vai jogar ou não. Teve aquela lesão no tornozelo. Felizmente não foi o high ankle sprain, que normalmente deixa o quarterback aí fora no mínimo aí 2 jogos. Mas o Tyrod Taylor, que é o reserva, também sofreu concussão. Hoje, os Giants têm só o Davis Webb no practice squad, né? Que nem deveria ser considerado uma opção para esse time. Enfim, o Davis Webb, que até foi lá atrás, lá em Texas Tech, competiu posição com o Baker Mayfield, ganhou do Baker Mayfield, o Baker Mayfield saiu e virou o que virou depois. Mas enfim, jogo complicado para os Giants. Os Packers são muito mais time. A defesa de Green Bay tem jogado bem, apesar de não ter sido tão dominante igual o torcedor esperava. Meu palpite ainda continua sendo o Packers. Pra quem não viu o jogo dos Giants, né, o Daniel Jones sofreu essa lesão que o Caio falou no tornozelo, entra o Tyrod Taylor e ele sofre uma concussão, né? Aí o Daniel Jones voltou no sacrifício e na maior parte dos snaps se alinhou ali como wide receiver e o snap foi direto pro Saquon Barkley, né? E ainda assim os Giants derrotaram os Chicago Bears. Também isso foi no último quarto. Os Giants têm só 2 quarterbacks no elenco principal, né? Que é o Tyrod Taylor e o Daniel Jones. Os 2 não estão 100%. A tendência é até que o Daniel Jones consiga jogar, porque ele felizmente foi só uma torção forte, mas foi só a torção. Então é questão de esperar, e vai esperar sexta-feira para ver se ele consegue ou não mandar bem. Lembrando que os Giants viajam para Londres na quinta-feira. Vamos falar agora de Pittsburgh Steelers contra Buffalo Bills. Vitória dos Steelers está pagando 6,75, dos Bills 1,11, 1,11 por R$1 apostado, total 47. Handicap Bills menos 14 é a maior linha, né, da maior diferença, né, na temporada até agora, essa linha em favor do Buffalo Bills, que se justifica porque o Buffalo Bills é um dos melhores times da NFL e o Pittsburgh Steelers, não vou dizer que é um dos piores, né, não um dos 5 piores, mas tá lá na parte de baixo, né, tem um ataque muito limitado, a defesa perdeu o TJ Watt, né, pra boa parte da temporada, provavelmente. Acho difícil a gente ver o TJ Watt de novo, né, porque acho que vai ser difícil ele arriscar voltar em um time que não deve ser competitivo, né, até o final do ano. Minkah Fitzpatrick sofreu uma lesão, né, na última partida também, que é o segundo melhor jogador, quer dizer, terceiro melhor jogador da defesa, né, porque tem o Cam Hayward, e vai enfrentar os Bills que, debaixo de muita chuva, conseguiram uma vitória importante contra o Baltimore Ravens, né? Eles já tinham, falando em derrotas dolorosas, né, do Baltimore Ravens, eles também perderam de forma dolorosa para o Miami Dolphins, né? Um jogo que eles tiveram a bola ali na linha de gol e não conseguiram um touchdown para virar a partida. É um confronto, assim, o Kenny Pickett agora é o titular do Pittsburgh Steelers e ele foi colocado no pior estágio, né, do calendário dos Steelers, mas também não tem jeito, né? Você tem que jogar. Se foi selecionado na primeira rodada, não tem essa de porque daqui até o fim dos tempos, o Patrick Mahomes ficou no banco, o Aaron Rodgers ficou no banco no primeiro ano, por causa do Aaron Rodgers vários anos, e viraram grandes jogadores. Não, eles viraram grandes jogadores porque um era o Aaron Rodgers e o outro era o Patrick Mahomes, né? Então bota o Kenny Pickett em campo pra ver o que ele pode fazer. A questão é que essa defesa dos Bills, ela é ótima gerando pressão só com a linha defensiva, vai colocar um monte de cara na cobertura, que é ótimo pra confundir quarterbacks jovens. Eu até achei que o Kenny Pickett jogou melhor do que os números dele sugerem. Se você olha as 3 interceptações, uma foi um passe desviado, a outra foi um passe desviado, mas eu achei que o passe também não foi tão bom do Kenny Pickett. E a terceira foi no Hail Mary, né? Então nenhuma das 3 dá pra, de fato, colocar na conta dele. Ele se moveu, ele tem um braço melhor do que o Trubisky, mas aqui não tem jeito. A questão aqui é, você quer deixar 14 pontos com o Buffalo Bills ou não? Porque tem sempre aquele risco, né? O time tá ganhando lá por 20 pontos de diferença, né? 41-20, 40-21, alguma coisa do tipo. E aí, já com as reservas em campo, o Steelers vai lá, faz um touchdown e cobra essa linha, né? Esse é o risco. Mas aqui, muito improvável que os Steelers consigam tornar esse jogo minimamente competitivo. Caio, Los Angeles Chargers contra Cleveland Browns. Vitória dos Chargers tá pagando 1,66 no Bodog. 2,30 dos Browns, o jogo é em Cleveland, total 47,5, Chargers menos 3. O Myles Garrett voltou a treinar hoje, né? Acabou de sair uma foto dele lá no treino. E esse que foi um dos grandes jogos da temporada passada, né? Aquele shootout entre Los Angeles Chargers e Cleveland Browns. Não deve repetir a dose esse ano, né? Não, esse time dos Browns é um time que tá muito ajeitadinho, né? A questão do plano de jogo ofensivo.
Você sabe exatamente como que eles vão jogar, eles têm conseguido produzir, mas nunca é aquele time que consegue fazer demais. Assim, se você o time dos Browns vamos correr com a bola, a linha ofensiva é espetacular, a gente tem 2 running backs espetaculares, e o Jacoby Brissett consegue ajeitar e adaptar esse tipo de jogo. Os Browns jogam o mesmo jeito ofensivamente em todas as partidas, é difícil parar. Por isso que eu acho que é um bom teste para os Chargers. Os Chargers que estão muito altos e baixos, né? O time talvez tenha sido mais prejudicado por lesões até agora na NFL. Fez uma vitória que foi muito necessária contra os Texans. Ter visto o Austin Ekeler finalmente aparecer e ter feito os 3 touchdowns foi a grande notícia. Então, assim, esse teste contra os Browns é um jogo muito interessante para a gente ver onde que os Chargers estão. Porque a pressão agora diminuiu um pouquinho, mas ganhar dos Texans não mostra muita coisa. O time dos Browns, eu até acho que o Myles Garrett vai jogar, então fica ainda mais complicado, vai ser um confronto interessante, porque ele vai estar sem o Rashawn Slater, obviamente está fora da temporada, então o lado esquerdo da linha ofensiva dos Chargers vai ser algo para a gente ficar de olho. E assim, a defesa dos Chargers na temporada passada, o grande problema foi parar o jogo corrido. E ela vai estar pegando agora um dos principais ataques corridos da NFL. Ainda está nessa fase de adaptação para ver se realmente vai ter evolução do ano anterior. O Joey Bosa não joga. Enfim, vai ser um jogo bem interessante, mas os Chargers têm mais poderio ofensivo, conseguem vencer o jogo de mais forma diferente. Eu acho que isso vai fazer diferença no domingo. Detroit Lions contra o New England Patriots, jogo às 14 horas. Vitória dos Lions está pagando 2,35 no Bodog, 1,62 a do New England Patriots, total 46 pontos. Handicap é Patriots -3, né? O jogo em New England, eles vão jogar com uniforme retrô. O Brian Hoyer e o Mac Jones ainda são dúvida, né? O Mac Jones, ele tá lidando com uma torção no tornozelo, como o Caio falou, né? Ele sofreu a lesão que é a temida high ankle sprain, né? Não é aquela lesão simples, né? Então ele pode ser que demore ainda algumas semanas. O Brian Hoyer tá no protocolo de concussão, eles até contrataram o Garrett Gilbert, né, pro practice squad, né, que é um quarterback aí que já passou por diversos times, então como ali, como é que se fala? Plano emergencial, né, caso o Bailey Zappe tenha problemas. Do lado dos Lions, o Amon-Ra St. Brown ainda é dúvida, não deve ser uma lesão que vai tirar ele de, sei lá, múltiplos meses, mas ele ainda é dúvida para retornar aí nessa próxima semana. Mas assim, os Lions fizeram 45 pontos sem ele, né, então dá pra sobreviver. Claro que a defesa dos Patriots não é a defesa do Seattle Seahawks. Eu tô em dúvida aqui porque eu gosto muito desse time dos Lions e com essa situação de quarterback dos Patriots, é difícil acreditar que eles vão conseguir pontuar no mesmo nível que o ataque dos Lions. Mas ao mesmo tempo a gente sabe que o Bill Belichick, ele já construiu uma catedral dentro da mente do Jared Goff, né? Pelo nó tático do Super Bowl. Então não sei, eu vou me abster aqui de dar um palpite, vou ficar em cima do muro nessa, mas vou pensar, até o final do programa eu vou pensar, a gente vai falar de palpite mais pra frente. Lembra, eu acabei não falando, né, a gente vai continuar dando as nossas 3 apostas da semana. O Caio não participou semana passada, mas essa semana ele vem com os palpites dele. Mas Caio, Atlanta Falcons contra Tampa Bay Buccaneers. Vitória dos Falcons pagando 4,50, do Bucks 1,20, total 48 pontos, Bucks favoritos por 9 pontos. Qual a sua expectativa para essa partida? Jogo que vale liderança da NFC Sul, né? Os dois times 2-2, quem ganhar dorme na semana 5 em primeiro lugar da divisão. O time dos Falcons jogando mais do que todo mundo esperava. É um time que ainda não tem material humano, tem uma limitação técnica, não tem tantos jogadores decisivos, mas é um time que tem produzido. A linha ofensiva dos Falcons tem jogado muito bem, e esse é o motivo do time estar correndo bem com a bola. Não vai ter o Cordell Patterson no mínimo por 4 jogos, né, porque ele também sofreu uma lesão no joelho. Mas assim, é um time que tem limitações, mas tem conseguido produzir. Os Falcons fazendo bons jogos esse ano. Dito isso, pegar os Bucks vai ser diferente. Vai ser uma defesa que vem muito pressionada, talvez teve a pior atuação na história do Todd Bowles contra o Kansas City Chiefs. 41 pontos e 189 jardas corridas permitidas. Foi a pior marca na carreira do Todd Bowles. Então vai ser uma defesa que está tentando se reconstruir. O Brady sabe que ele está contra a parede. O Brady nunca perdeu para os Falcons. O Brady na carreira dele, Gabriel, a última vez que ele perdeu mais de 2 jogos seguidos, lá em 2002. E os Bucks vêm de 2 derrotas seguidas. Enfim, eu acho que os Bucks tiram essa pressão. É um time que gosta de estar pressionado para responder. Então eu vou de Tampa Bay.
Falcons sem Cordarrelle Patterson, né? Por pelo menos um mês também. Ele que é uma parte importante desse ataque. Houston Texans contra Jacksonville Jaguars. Vitória dos Texans tá pagando 3,65, do Jaguars 1,30. Total 44,5. Handicap Jaguars menos 7. O Jacksonville Jaguars vem de um jogo muito ruim, o pior jogo deles na temporada contra o Philadelphia Eagles. 4 fumbles aí sofridos pelo Trevor Lawrence. É um cara que agora a gente sempre tem que olhar a previsão do tempo, se tá a previsão de chuva, né? Porque ele lidou muito mal com o tempo, né? Na Filadélfia. O Jalen Hurts, por outro lado, conseguiu mover a bola normalmente debaixo de chuva. Eu achei que foi bem impressionante. Mas o Trevor Lawrence teve esse problema. Mas vai ter o Texans pela frente, né? O Texans que não vai a lugar nenhum. Um dos piores times da temporada. Já teve pergunta pro Love Smith se o Davis Mills vai pro banco. Então, quando começa essas perguntas, normalmente não demora muito para que ele de fato vá pro banco. Então eu vou aqui de Jacksonville Jaguars. É um time bem melhor. É um time que pegou o melhor time da NFL, talvez, até agora na temporada, né? Levando em conta só o nível apresentado em campo em 2022. Eu não vou colocar isso no... Não vou dizer que me fez ver o Jaguars de forma diferente. Eu acho que é um time que hoje eu colocaria como favorito na AFC Sul. Então eu vou de Jacksonville Jaguars aqui. Caio, Seattle Seahawks contra o New Orleans Saints. Vitória do Seahawks tá pagando 2,95, do Saints 1,42. Total desse jogo 46. Handicap Saints menos 5,5. Continua Andy Dalton? Se eu tivesse que apostar, eu acho que continua Andy Dalton, mas a situação do James Winston provavelmente ele vai ser aquele game time decision, né? A gente não vai descobrir até mais perto do James Winston, que tem lesão nas costas, tem lesão no tornozelo também. Ele teve 4 fraturas nas costas 2 semanas atrás. Enfim, o Saints que vem... O problema, o Saints agora tem 3 derrotas seguidas, né? Ter perdido para os Vikings lá em Londres não é o maior problema do time. O time jogou sem o melhor quarterback, o running back e o wide receiver, né? Porque o Kamara e o Michael Thomas também não jogaram. O problema para o Saints é o time que é o segundo que mais comete falta e o time que mais tem turnovers esse ano. Esse que está sendo o principal problema do New Orleans Saints. Enfim, eu acho que eu estou muito decepcionado com o jeito que o Saints está jogando, porque é um time que eu acredito que pode, de fato, virar um dos melhores times dessa conferência. E eu acho que vou dar um voto de confiança para esse time. A defesa do Seattle Seahawks, uma das piores da NFL, se não for a pior. O ataque do Seahawks, esse jogo contra os Lions foi um pouquinho enganoso. É um ataque que Geno Smith está fazendo mais do que era esperado, mas ele não... É um ataque que estava praticamente inexistente até pegar a fraca defesa dos Lions. Eu vou dar um voto de confiança para esses Saints, porque tem mais jogador que pode decidir, e porque eu acho que esse negócio de muitas faltas e muitos turnovers tem tudo para diminuir. Contra o Seattle, isso daí coloca o Saints no caminho das vitórias. Vamos passar agora para Miami Dolphins contra o New York Jets. Jogo às 2 da tarde, o horário de Brasília. Vitória dos Dolphins está pagando 1,58, do New York Jets 2,45. Total 44 pontos, handicap Dolphins menos 3,5. Teddy Bridgewater vai ser o quarterback do Miami Dolphins. Já foi anunciado, o Tua Tagovailoa tá fora pelo menos por mais uma semana. O Mike McDaniel não confirmou para os próximos jogos, né? Não tem uma linha do tempo para o Tua retornar. Vai ser o protocolo de concussão mais acompanhado de perto da história da NFL. E pode soar um pouco hater da minha parte, talvez, mas eu não sei se tem uma diferença muito grande do Tua pro Teddy Bridgewater. Porque desde que o Tua entrou na NFL, né, o período que os dois quarterbacks estiveram ao mesmo tempo na liga, o Teddy Bridgewater jogou muito melhor do que o Tua, né? E claro que muda tudo, né? Muda tudo de lado, né? Porque o Tua é canhoto, o Teddy Bridgewater é destro. Mas o Teddy tendo uma semana toda pra treinar com esse time que é muito bom ao redor dele, que é um esquema muito bom, eu acredito que ele vai conseguir manter o mesmo nível desse ataque dos Dolphins. Do lado dos Jets, teve o retorno do Zach Wilson, que ele jogou bem no último quarto, mas começou ali mostrando sinais de ferrugem. Ele não treinou nessa quarta-feira, com uma lesão no tornozelo, né, que é diferente da lesão que tirou ele do final do training camp e do início da temporada. Por isso eu vou aqui de Miami Dolphins, mesmo sendo o quarterback reserva. Pra mim o Miami Dolphins é um time bem melhor, então acho que eles vencem o jogo. Caio, Chicago Bears contra Minnesota Vikings. Vitória dos Bears pagando 3,60, dos Vikings 1,31. Total 44 pontos. Vikings favoritos por 7 pontos.
Tem sido triste ver o jogo do Chicago Bears, né, Gabriel? Um time que a gente esperava. Eu sei que já era meio que. Todo mundo esperava que fosse ser ruim, mas eu queria ver mais só do Justin Fields especificamente. Eu queria ver que o Justin Fields ele tem feito tudo pior para o Chicago Bears. Enfim, não tem sido nada bom. O Justin Fields tem 34 passes completos no ano, né? O Cooper Kupp sozinho tem 42 recepções. É algo absurdo que a gente tem visto nesse ataque dos Bears. Mas assim, o Minnesota Vikings tem tudo para ganhar. A questão dos Vikings é se eles vão convencer. Porque desde aquela vitória lá na semana 1 contra os Packers, que tudo funcionou para Minnesota não tem jogado bem. São 3 vitórias, obviamente, mas o time não tem jogado bem. Ralou para ganhar dos Saints, teve todos esses problemas que a gente acabou de falar. Enfim, eu acho que é um jogo bom para o Minnesota Vikings chegar e conseguir voltar, acalmar, jogar bem, conseguir uma margem tranquila. Então é o que o time está precisando nesse momento. O único jeito que os Bears ganharam, para te falar a verdade, Gabriel, é começar a mandar blitz para cima do Kirk Cousins, que tem tido problemas contra as blitz. O problema para os Bears é o segundo time que menos manda blitz acima do quarterback. Então, tudo indica que o Minnesota Vikings vai ter uma vida tranquila nesse domingo, mas vai saber. Mas o meu palpite ainda é Minnesota. Vamos passar agora para 49ers e Panthers. Uma notícia legal sobre esse jogo é que depois de muitos anos, esse jogo será transmitido ao vivo na TV aberta aqui no Brasil, né? A NFL de volta à TV aberta ao vivo. O amigo do podcast aqui, Gabriel Golin, estará na transmissão, então prestigiem. Vitória do 49ers está pagando 1,35. Vitória dos Panthers está pagando 3,35, total 49 pontos. Handicap aqui 49ers menos 7. O 49ers que jogou muito bem contra os Rams na defesa. No ataque teve 2 big plays, né? Teve uma jogada absurda do Deebo Samuel e uma grande corrida do Jeff Wilson. E tirando isso, não moveu tanto a bola, né? Não tem integrado tanto o George Kittle no ataque aéreo, né? Ele tem sido usado como bloqueador, até por conta dos problemas da equipe na linha ofensiva. E os Panthers têm um ataque totalmente anêmico, né? Uma proteção muito ruim. O Baker Mayfield tá jogando muito mal. Nada funciona nesse ataque, o que não surpreende nada, dado o coordenador ofensivo da equipe, que é o Ben McAdoo, que é péssimo. Então não tem muito o que falar aqui. 49ers, vitória do 49ers. Mas a gente vai falar mais sobre esse jogo na hora das apostas da semana. Vou deixar no ar. Caio, encerra aí o nosso preview com Tennessee Titans contra o Washington Commanders. Vitória dos Titans está pagando 1,71. Vitória do Commanders 2,20. Total 42,5. Handicap Titans menos 2,5. Principalmente no primeiro tempo, o jogo contra os Colts, a gente viu mais aquele Tennessee Titans que a gente está acostumado, né? Que é colocando a bola na mão do Derrick Henry, e o Derrick Henry produzindo, foi 91 jardas só no primeiro tempo contra os Colts, e esse é o caminho para os Titans. Colocar a bola na mão do Derrick Henry é uma defesa que já foi muito mais dominante, que ela está tentando chegar naquele nível de não comprometer o time, mas para os Titans é basicamente, ainda mais depois da série do A.J. Brown, o Derrick Henry tem que correr com a bola. Vamos ver quando essa defesa de Washington. Essa defesa de Washington que lá na semana 2 foi amassada pelo DeAndre Swift e pelo ataque dos Lions, mas desde então pegou Dallas Cowboys e Philadelphia Eagles e não cedeu mais de 100 jardas para nenhum desses times correndo com a bola. E o ataque corrido dos Eagles a gente sabe o tanto que é perigoso. O caminho para Washington é isso, é chegar e tentar arrumar alguma forma, planejar para parar o Derrick Henry. Quando você pega o Tennessee Titans atualmente, das poucas coisas que você tem que fazer no ataque é conseguir parar o Derrick Henry, pelo menos conter ele. O Washington tem essa missão e eu acho que, não sei porquê, o Washington tá vindo muito mal, né? São só 18 pontos marcados nos últimos 2 jogos, mas eu acho que, pelo fato da defesa dos Titans ser nada dominante, eu consigo ver esse time de Washington movendo a bola, conseguindo pontos. Eu vou de Washington nesse jogo. Vamos passar para as apostas da semana, né? Eu e o Caio vamos dar uma vitória, um total e um handicap que a gente gosta. Meu retrospecto é 9-3 até agora na temporada. 9 acertos, 3 erros. Caio, vamos começar pela vitória. Vitória simples. Quem que você vai apostar? Vai ser essa que eu acabei de falar, um pouquinho de ousadia, mas vai no Washington Commanders. Tá pagando mais de 2. Eu consigo ver esse time de Washington movendo a bola e conseguindo pontos contra esse time dos Titans. Washington precisa dar uma resposta, é um time que está sob pressão. Normalmente os times na NFL se esforçam mais e conseguem ter sucesso sob as circunstâncias. Então eu vou na vitória direta de Washington. Eu fui um pouco mais conservador. Eu coloquei vitória do Miami Dolphins, tá pagando 1,58, mas tem a questão de ser outro quarterback, pode afastar muita gente, mas não me afasta. Eu vou de Miami Dolphins. Total.
Total, Bengals e Ravens, 48,5 pontos, se eu não estiver enganado, né? E assim, a defesa dos Bengals até melhorou um pouquinho, mas não passa tanta confiança, e parar o Lamar Jackson esse ano tem sido praticamente impossível. A gente sabe que o Joe Burrow adora jogar contra essa defesa dos Ravens, que está longe de ser uma defesa dominante. Eu espero um daqueles jogos tipo assim, 33-30, 35-30, acho que para Baltimore, mas enfim, o total de pontos é over desses 48,5. É o mesmo que eu separei aqui, mais de 48,5. Ah, não. Então pode apostar. Todo mundo pode apostar. E se tiver pode apostar no under. Eu não. Pode apostar no under, né? Pode apostar no under. Handicap, Caio. Texans, o Jacksonville Jaguars é 7 pontos favoritos contra o Houston Texans. Eu acho que eu gosto do Texans nesse jogo, não sei porquê. Esse Jacksonville Jaguars ainda vai oscilar muito porque é um time jovem. Eu acho até que os Jaguars vão ganhar, mas por 7 pontos talvez seja demais. Os Texans fizeram um jogo que foi um pouquinho mais próximo do que o placar parece contra os Chargers, perderam só de 3 pontos para os Chicago Bears, terminaram empatado com os Colts. Os jogos dos Texans têm sido próximos, e no ano passado, nas últimas temporadas, os Texans deram uma lavada nos Jaguars. Claro, circunstância totalmente diferente, mas é verdade adicional e tudo mais. Eu gosto desse Texans mais 7, eu diria. Caio, a minha escolha é com um raciocínio parecido com o seu, mas é um jogo diferente. Eu fui de Panthers mais 7. Porque o meu raciocínio é o seguinte: a gente está tratando de 2 jogos com totais baixos. Texans e Jaguars é 44,5, o do 49ers e Panthers bem menor, 39. Mas quando o total é tão baixo assim, a tendência é não ser uma vitória elástica de um dos lados, né? É ser um jogo mais equilibrado. E aí você vai no time que tá ganhando 7 pontos, né? Porque 7 pontos é uma diferença considerável na NFL, né? Então você, basicamente, aqui você tá indo com os pontos, né? Não é uma questão de um atestado da qualidade dos times, é uma coisa que esse ataque do 49ers cobrir 7 pontos é coisa pra cacete. E os Jaguars vêm de um jogo um pouco abaixo, claro, um jogo atípico por causa da chuva, mas também não é um time que você pode botar em campo e confiar que vai vencer fácil qualquer oponente, né? Então, acho que a nossa lógica aqui é parecida, né? Gabriel, eu queria também só falar mais uma extra, um palpite desse negócio de handicap. Se algum dos teus ouvintes acordar no domingo confiante, vai lá no Bulldog e faz uma fezinha no Steelers ser 14 pontos. Também é zebra muito contra o Buffalo Bills. Eu lembro muito, por exemplo, do Josh Allen quando ele era calouro. Teve um jogo contra os Vikings, que ele era 16 pontos de zebra. E muito porque ninguém tinha visto o Josh Allen jogar. E os Bills foram lá e não só conseguiram cobrir isso, eles ganharam do Minnesota Vikings lá. É muito difícil imaginar que o Pittsburgh Steelers vai ganhar do Buffalo Bills. Chama que termo contra quarterbacks calouros é muito forte, mas a realidade a gente nunca viu o Kenny Pickett jogar. A gente nunca viu ele começar um jogo de NFL, melhor dizendo. Então, enfim, claro que os Bills são favoritos, mas por 14 pontos, contra um dos times mais tradicionais da NFL, o time do Mike Tomlin, não sei. No domingo, se algum ouvinte tiver, assim, sei lá, hoje pode ser meu dia de sorte, vai lá no Bulldog e coloca os Steelers nesses 14 pontos, que eu acho que eu gosto. 14 pontos é muito ponto mesmo. Caio, muito obrigado pela sua participação. Sigam ele lá no Twitter, @Caio Miari, leiam as matérias dele lá no The Score. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Muito obrigado, Gabriel. Sempre bom falar aqui. Se tiver lá o Bengals e o Ravens estiver errado o total de pontos, cobre o Gabriel, apesar de a gente ter colocado a mesma coisa. Mas é isso aí, Gabriel. Muito obrigado. Um grande abraço para todo mundo. Se esse total não cobrir, eu devolvo o dinheiro que você pagou para você escutar esse podcast, né? Que está disponível de graça nos principais agregadores. Então é isso, pessoal. O podcast volta nessa quinta-feira à noite com um programa sobre NBA, palpites para Conferência Leste, temporada que já começou a pré-temporada, né? Em breve começa a temporada regular. Sexta-feira de manhã tem um programa exclusivo para apoiadores falando do Thursday Night Football, né? Entre Colts e Broncos. No domingo, assim que acabar a rodada, podcast pós-rodada, passando por todas as partidas do dia. Não deixe de escutar, não deixe de se tornar apoiador, não deixe de acompanhar as lives, me siga lá na Twitch. Então é isso, até a próxima, tchau!